Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Ligados integrados no ar, um bom dia para você. Já ouviu falar em artrite, né? Claro, nos humanos é muito comum, mas os animais também, sabia? E na produção podem dar prejuízo. Esse é o tema de hoje, mas também tem muita informação importante. Vamos lá? A produção industrial do Brasil deve ser menor em 8% esse ano. A estimativa é do Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas. E, se confirmada, o setor pode regredir aos patamares de 20 anos atrás. Não houve uma queda dessa grandeza desde 1990, época do confisco da poupança pelo Plano Collor. Não reagir com um plano econômico imediato realmente pode acontecer o que se prevê. Porque, de fato, a produção industrial já caiu 9,1% no mês de março, mesmo com o agronegócio, de novo, mantendo a produtividade e evitando prejuízo maior para o Brasil. Falando nisso, volta a operar hoje o frigorífico de aves da JBS em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, a partir de agora com mais adaptações de segurança contra o novo coronavírus. Entre elas, a aferição da temperatura dos funcionários antes mesmo deles embarcarem no transporte coletivo. A unidade ficou fechada por 14 dias. Foi uma medida de prevenção. No dia 24 de abril, 20 funcionários foram diagnosticados com o Covid-19. Vamos saber um pouco mais desse retorno com quem acompanha de perto a indústria, o nosso comentarista José Antônio Ribas. Bom dia, Ribas. Bom dia, Pablo. Bom dia a todos os nossos produtores do Brasil. Que bom aí, temos a oportunidade, então, nesse caso, dessa unidade de voltar a trabalhar e contribuir para a produção aí, né? Como eu tenho reforçado todas as vezes que conversamos, né, a indústria está com uma agenda muito responsável de cuidar de todos os seus colaboradores. A percepção do juiz que analisou todo o caso de Passo Fundo foi muito positiva em relação às medidas tomadas pela empresa, percebendo que existia realmente um trabalho, que existe um trabalho realmente muito sério, muito técnico sendo feito para que a gente possa dar segurança ao colaborador, e não só ao colaborador, a toda a sociedade, de que todas as medidas de prevenção estão sendo tomadas, como você mesmo citou, desde tomada de temperatura, mas vai muito além disso, entrevistas com os nossos colaboradores para entender como que está a condição de saúde dele, não só dele, mas do que a gente chama dos seus contactantes, né? Ou seja, suas famílias, amigos, se ele tem algum caso próximo dele, enfim, as medidas de higienização, de desinfecção de todos os ambientes, as duplicações de transporte para que permita o afastamento, enfim, uma série de medidas foram percebidas pela Justiça, que nos avalizou com relação à segurança, e isso nos dá a tranquilidade de retomar as atividades com toda a segurança. E tanto no Rio Grande do Sul como em Santa Catarina também a classe política tem se unido para conversar um pouco sobre isso, né, Ribas? Inclusive tem assembleias aí com os deputados para fazer com que o agro continue, que não pare, né? Vocês estão acompanhando isso também? Com certeza. Participei pessoalmente de uma audiência com as lideranças políticas do Rio Grande do Sul há 2 semanas atrás. Ontem fizemos uma audiência com a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, onde tivemos a oportunidade de mostrar todo o protocolo que as indústrias estão seguindo, e fomos um passo além ainda, Pablo. Nós compartilhamos entre todas as indústrias as melhores práticas que estão sendo implementadas, desde o atendimento aos produtores, equipes de transporte, equipes de apanha, todos os colaboradores da agroindústria. Fizemos esse compartilhamento de melhores práticas, e isso está gerando um manual único a ser seguido, um protocolo único a ser seguido, que soma
essas melhores práticas e tivemos sim a aprovação e o entendimento das nossas lideranças políticas que o trabalho é sério, que o trabalho é bem feito, que o coronavírus ele não é um problema da agroindústria, é um problema da sociedade, e que isso extrapola nossos portões e que passa por uma conscientização de todos. Cuidem-se dentro e fora do seu trabalho, fundamentalmente na sua vida social, na sua vida familiar. Todos os cuidados têm que ser estendidos para esses momentos também. Inclusive até o Pablo aqui, né, como alguém que está sempre aqui passando informações para eles, posso até, acho, puxar um pouquinho a orelha do pessoal, né, porque eu também sou de Santa Catarina, do interior, né, Ribas, você sabe, e com amigos eu percebo também que às vezes lá no interior, né, pelos interiores do Brasil, né, a vida não mudou tanto como, por exemplo, aqui em São Paulo. Aqui a gente realmente vive uma situação muito diferente do que era, né? Não se vê ninguém na rua, tudo fechado, né? São Paulo não é uma cidade pacata, né? Já no interior, ela geralmente é uma vida mais tranquila. E as pessoas, por isso, acabam achando que não está acontecendo nada, né? Que não tem o vírus. E elas acabam fazendo o quê? Se reunindo entre amigos, entre família. E isso é perigoso. É importante que eles entendam o quanto é importante eles se isolarem nesse momento, né? É um momento que vai passar, inclusive, né? Excelente observação, Pablo. Muitas vezes eu sou do interior também. As pessoas lá no interior podem ter a falsa percepção de que o problema é dos grandes centros, das grandes cidades, ou de que lá no interior tem essa percepção de uma segurança. Não, o Covid não respeita essa geografia, né? Nós temos que nos cuidar todos, mesmo aquele produtor que está lá numa granja, precisa se cuidar com quem ele vai tomar contato. Os nossos colaboradores que moram em cidades menores têm que se cuidar. E esse cuidado, ele não pode ser só tomado durante o período que está conosco. Tem que ser estendido para a sua vida pessoal, para a sua vida familiar. Não é o momento de fazer festas, de fazer encontros, é o momento realmente de cuidar. Saúde em primeiro lugar. A vida é o maior bem que nós temos. Todos nós temos esse compromisso e essa premissa como número 1, cuidar da vida. Este é o principal valor que nós temos na mão. Cuidando da vida, a gente pode e continuará conseguindo manter as nossas atividades e atender esse que o agro não para, né? O jeito de o agro não parar é, fundamentalmente, como a gente tem dito reiteradas vezes, né? Cuidem-se como indivíduo, cada um cuidando de si e cuidem do próximo. Todos nós temos responsabilidades com nós mesmos e com todas as pessoas que a gente tem contato, porque isso faz com que a gente puxe a orelha de quem não está se cuidando e que permita que as pessoas também nos cobrem quando a gente estiver faltando com algum cuidado. Por exemplo, eu estou usando máscara aqui direto. Só tirei agora para falar contigo aqui, Pablo, mas estou usando máscara o tempo todo no contato com todas as pessoas. Eu também uso máscara aqui pelo Canal Rural, todo mundo, aliás, na redação, né? Aí eu venho para cá no estúdio, eu tiro, né? E depois, aí eu trabalho, porque é o meu essencial também, é só o trabalho. Daqui vou, às vezes, ao supermercado, só. O resto eu estou em casa, né? É consciência, né? Acho que o pessoal vai conseguir entender isso daí. Com certeza, não só máscara, todos os cuidados, lavar as mãos muito, usar álcool gel e todos os cuidados com os contatos. Eu acho que esse é o papel que cada um de nós precisa exercer, porque a responsabilidade é de um e de todos, né? Tá certo, então. Ribas, obrigado pela sua participação, bom trabalho aí, então. Eu que agradeço, obrigado a vocês e um bom trabalho para todos nós. Até a próxima. Produtores rurais de Santa Catarina que sofreram com a estiagem no começo do ano vão ter disponíveis 6,5 milhões de reais em crédito e subvenção aos juros. A medida foi anunciada ontem pela Secretaria de Agricultura. A EPAGRE, com o Centro de Economia e Planejamento Agrícola, estima que os prejuízos passam de 436 milhões de reais. Apesar da ajuda ser bem menor que o prejuízo, a Secretaria afirma que o governo está comprometido em apoiar também com os programas tradicionais de incentivo. Se você precisa, então, procure o órgão na sua cidade. Falando sobre o tempo, lá vem a Priscila Paiva com os detalhes para a gente da previsão, hein? Vocês estão de olho aí no frio que está chegando? Eu já coloquei o casaco como ela me mandou. Bom dia, Priscila. Olá, Pablo. Bom dia. Tô vendo que você seguiu meu conselho de mãe e hoje vira agasalhado ao trabalho. Porque a gente estava já prevendo que essa quinta-feira seria extremamente gelada em todo o centro-sul do país, com temperaturas mínimas bem baixas que podem afetar tanto as áreas de milho segunda safra do Paraná, até cana-de-açúcar,
também parte do feijão e pastagens no sul do Brasil, com uma manhã tão gelada quanto essa, tá? A partir de agora, esse frio todo vai diminuir de intensidade, mas a gente ainda fica em alerta. A gente observa aqui nas imagens de satélite a frente fria, que chegou inclusive também à parte do estado de São Paulo, deixa as chuvas mais generalizadas nas próximas 24 horas aqui no sudeste do Brasil e com rajadas de vento que vão ser mais fortes do que o volume de chuva, dizendo assim, tá? Na comparação. A gente vai ter aqui tempo muito instável em parte do leste de São Paulo, sul de Minas, Rio de Janeiro e também Espírito Santo. E assim que o sistema avança, o tempo já abre e dá lugar ao frio que a gente sentiu hoje pela manhã e vai sentir ao longo de todo o dia. A máxima prevista para São Paulo, onde a gente tem aqui a sede do Canal Rural, é de apenas 15 graus. Imagina só, algo em torno disso. É frio mesmo aqui para São Paulo. No Nordeste, o sistema vai provocar chuva no sul da Bahia. Assim que ele vai se avançando pelo sudeste do Brasil, ele também chega ao sul da Bahia. Aqui a gente tem as mínimas previstas para os próximos dias. A gente percebe que em áreas do sudeste e de Mato Grosso do Sul não há risco de geada. Em Bauru, a gente teve março e abril mais secos dos últimos 20 anos. Mas mesmo com o avanço da frente fria, não tem previsão de chuva para Bauru. O tempo vai continuar firme, porque as instabilidades vão ficar concentradas mais no centro e leste de São Paulo, não bem lá no interiorzão, no oeste do estado. Então, tempo seco e mínimas de 10 graus para Bauru. Dourados, em Mato Grosso do Sul, também a chuva já passou, agora a gente tem só temperatura baixa, mas sem risco de geada. E para terminar, Guarapuava, que amanheceu aí com um dia com chance de geada, inclusive com mínimas bem baixas, já na sexta-feira mínima de 7 graus. Pablo me pediu São Miguel do Oeste, então, previsão aqui, a gente traz para essa cidade. Em São Miguel do Oeste, a gente tem aí 4 graus também, né, que foi a previsão para o início dessa manhã. Depois a gente tem que verificar com o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, os dados registrados. E a gente vê que depois desse friozão todo, a temperatura mínima vai subir em São Miguel do Oeste. Aí vai ficar em torno dos 18 graus, 13 graus, cai de novo lá pelo dia 22, mas não tanto quanto caiu agora, né, tá nessa semana. E pelo menos para os próximos 30 dias a gente não vê nenhuma onda de frio tão intensa assim. Vamos continuar monitorando. Em relação à quantidade de chuva, São Miguel do Oeste vai ter uma nova frente fria a partir do dia 12 de maio, que vai provocar cerca de 50 milímetros acumulados entre os dias 12 e 17. Então vamos ficar de olho. Não se esqueça de continuar agasalhado, porque amanhã não faz tanto frio quanto essa quinta-feira, mas ainda é frio. Um abraço. Obrigado, Pri. E agora a gente faz um intervalo e depois a gente quer saber aí, hein? Se o frango é uma ave, por que ele não voa? Ah, é o quadro Criar é Ciência, que já vem com a resposta. Até já! O custo de produção tem tudo para baixar no meio do ano com a safrinha de milho, né? Assim a gente espera, sempre fala aqui, mas fato é que continua alto e pior, subindo, viu? Os preços da soja alcançaram valores nominais recordes com a forte desvalorização do real frente ao dólar. O porto de Paranaguá, no Paraná, está embarcando sacas de 60 quilos a R$ 102,30. Subiu 7,7% entre março e abril. E tem ainda o prêmio, que é aquela bonificação para quem exporta e ajuda o Brasil a manter a balança comercial em superávit. Também está em preço recorde, viu? Então, manter soja por aqui não é o melhor negócio para os sojicultores, né? Por enquanto. E o insumo para a ração deve continuar alto. Artrite. Você já deve ter ouvido falar sobre esse problema de saúde. Ou melhor, já deve ter ouvido alguém reclamar dessa inflamação que causa dor nas articulações. E você sabia que ela também acontece nos frangos? E, coitados, eles não conseguem avisar quando está incomodando, né? Mas a gente consegue reparar e evitar para ajudar os animais. Afinal, o bem-estar é nossa prioridade. E a Júlia Fabre foi pesquisar e traz agora as informações. Bom dia, Júlia! Oi, Pablo, bom dia para você, bom dia para vocês que acompanham Ligados Integrados. A gente sempre fala por aqui sobre a importância de cada uma das etapas de produção. Afinal de contas, é um ciclo. O que aparentemente é só um probleminha, na verdade, pode ser um problemão.
Hoje a gente vai falar sobre artrite em frangos de corte. Você já reparou aí na sua granja se as aves apresentam algum problema de locomoção ou algum desconforto? Isso pode causar danos irreversíveis à saúde dos animais. E é aí que acende o botão de alerta, porque é sinal de que alguma coisa vai mal no manejo. Então, presta atenção! Olá, meu nome é William, sou médico veterinário da Seara, sanitarista do frango de corte da unidade de Carapó, Mato Grosso do Sul, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre artrite. A artrite é uma inflamação da articulação das aves que pode ocorrer em uma ou mais articulações, reduzindo a movimentação das aves, influenciando de forma direta ou indiretamente no desempenho zootécnico e condenações de abate, podendo assim acarretar em grandes perdas econômicas. A causa da artrite pode ser diversas e as características de suas lesões também, como agentes patogênicos, vírus e bactérias, bem como diversidades no manejo e ambiência dentro de cada galpão. Um exemplo disso é o excesso de ventilação sobre as aves, permanecendo há muito tempo acamada. O tempo prolongado da articulação em contato com a cama exerce pressão sobre o vaso sanguíneo presente na articulação, iniciando ali um processo de inflamação. Pode ser ainda mais agravada quando há má qualidade de cama e a presença de liberação de amônio. O manejo do programa de luz de forma brusca, ganho de peso acelerado, densidades elevadas, são outros fatores que também podem predispor ao surgimento de artrite. E você, produtor, como pode colaborar para que isso não aconteça em sua granja? Podemos citar algumas dicas como realizando a regulagem diária de equipamentos, como comedores e bebedores, facilitando acesso e consumo, disponibilizando a quantidade adequada de equipamentos e o uso de cercas divisórias, melhorando a distribuição das aves dentro do galpão, mantendo a cama seca e macia, bem como a ambiência de acordo com a necessidade das aves em cada idade do lote, promovendo o máximo de conforto e bem-estar para as aves. E não hesite em comunicar ao seu extensionista sempre que sentir necessidade. Vamos conversar agora com o melhor especialista, que você sabe, é assim, a gente tira suas dúvidas. E hoje é com a médica veterinária Priscila Diniz. Priscila, bom dia para você. Bom dia, Pablo. Bom dia a todos os telespectadores do Ligado Integrado. Conta pra gente como é que o produtor pode perceber que a artrite está acontecendo inicialmente. Eu digo isso porque quando o frango já está, até vi ali uma das imagens, né? Já parecendo que não está confortável para ele, está até com a patinha dura já, né? Aí já fica difícil reverter. Tem como a gente perceber isso de início? Sim, as aves elas vão ficar mais em decúbito, né? Elas vão ter dificuldade na hora de se locomover. Muitas vezes a gente vai ver que ela está tendo um baixo ganho de peso, né? A desuniformidade também do lote pode ser uma variação disso aí. Então, esses são os sinais clínicos que a gente consegue ver mais no campo. Uhum. Agora, em relação, né, à ave, né, às lesões que a gente vai observar nas articulações, é o aumento de volume naquela região, né, um edema, a coloração das articulações vão estar mais esverdeadas, né, por causa do extravasamento de sangue, que é uma característica da hemorragia. Então, tudo isso pode ser percebido quando a gente faz uma anamnese na ave. Tá certo, então. Por isso que é bom a gente sempre observar, né? E Priscila, conta pra gente também, é possível reverter? Olha, Pablo, depende da situação, né? Depende se vai ser um quadro infeccioso ou não infeccioso, né? E também se ela vai ter uma característica aguda ou mais crônica. Então, assim, se for um problema de manejo, a ave ainda está com aquela sintomatologia aguda, tem as chances de reversão. Caso seja uma sintomatologia infecciosa que não seja percebido, essa agressão vai permanecer e pode se tornar crônica, e aí vai ser observado mais lá na hora do abate. Pois é, tem essa questão física, até falaram ali, né? Quando, por exemplo, ele fica muito deitado, o frango sobre a própria pata, aí vai acabar atrapalhando a circulação. Tem também por bactérias, falaram, né? Como é que está essa situação? Vocês têm estudado isso, inclusive, né? Para tentar evitar. Sim, a gente está desenvolvendo um estudo desde 2018
para avaliar as causas infecciosas, né? Então, o laboratório de saúde animal ajuda nessa situação, né, de diagnósticos, né? Então, tem o envolvimento bacteriano e o envolvimento viral. Então, o que a gente faz? A gente faz os testes, né, para avaliar, os testes para diagnosticar as causas. Então, se for um bacteriológico, a gente vai avaliar a presença de bactéria, e no caso a gente fizer uma PCR ou isolamento viral, a gente detecta a presença de vírus. Então, quais são as causas bacterianas? As principais, então, envolvidas é o Staphylococcus aureus, Mycoplasma synovial e E. coli. Raramente, mas pode estar envolvido, né, que foi feito estudo sobre isso, pode estar envolvidos o Heterococcus ceroco e também a Salmonella pullorum, que até então nunca tinha sido percebido o desenvolvimento de artrite relacionada a essa infecção. E uma das causas, né, que está mais relacionado, que não só o Brasil, mas o mundo inteiro tem observado, é o problema viral, causado, então, pelo reovírus. Então, nossos estudos vêm sendo desenvolvidos desde 2018 para tentar entender a causa. E uma das causas que a gente vem observando, que está ocorrendo no campo, é a presença de reovírus, né, que é um agente infeccioso viral. Uhum. E aí, para a gente controlar isso, desculpa até se eu estou indo muito além no assunto, né, já fico interessado, é a genética que vai poder resolver isso, ou daí é vocês também no campo com, não sei, uma vacina? Bom, se for o problema infeccioso bacteriano, a gente pode estar fazendo o tratamento com antibiótico terapia, né? Escolhendo a molécula que aquela bactéria vai ser sensível para tratar. No caso de reovírus, infelizmente não se existe um tratamento, existem medidas de prevenção e controle da enfermidade. Então, no Brasil, existem as vacinas existentes, né, comerciais, mas a gente está observando que existe uma variação do vírus aqui no Brasil, né? Ou seja, pontos de mutação que levam a essa variação, e aí agora a gente vai desenvolver mais estudos para observar se as vacinas existentes vai conseguir controlar essas variantes de reovírus. Priscila, que trabalho importante, então, por favor, continue. E parabéns. Até uma próxima. Obrigado por ter vindo, viu? Obrigada. Tchau, tchau. Agora vamos falar de um assunto muito curioso. O frango é uma ave, certo? Mas por que ele não voa, então? Aliás, imagine só a sua granja se os frangos voassem. Seria um caos, hein? Com toda vez que você entrasse ali, uma bagunça. Então, como diz minha avó, Deus sabe o que faz. Ou seriam os geneticistas? Bem, não vamos discutir isso agora, né? Porque a gente precisa saber por que o frango não voa e pronto. E o quadro Criar e Ciência responde pra gente. Galinha voa? Essa pergunta é meio polêmica, sabe? Porque voar, elas não voam, mas dão sim alguns curtos rasantes que atingem poucos metros. E isso pode ser considerado um pequeno voo, sim, chamado de voo batido, por quem estuda a espécie. Falando em espécie, é que a galinha foi sendo domesticada, né? E por isso perdeu aquela forte musculatura do peito e das asas, como as aves migratórias. As galinhas também não têm os sacos aéreos que ajudam na levitação. Portanto, as galinhas voam sim, só que do jeito delas. Agora eu quero que você participe com a gente do quadro Conectados Integrados via Instagram. O nosso quadro é amanhã. O nosso Instagram é esse daqui. Já segue a gente? Olha lá, já temos mais de 1.100 seguidores. E aí eu convido você para quê? Poste uma foto no seu Instagram com a hashtag. Sabe a hashtag, né? Aquele joguinho da velha assim, ó. Ligados e integrados. Quando você posta com a hashtag, a gente é avisado aqui. E aí a sua foto aparece pra gente, como já fez a Morgana, a nossa editora executiva, com a mãe dela. Olha só que lindas. Tá vendo só? Aí eu quero que você faça isso porque amanhã a gente vai mostrar a foto da sua mãe aqui. Aí você pede para ela assistir o programa, não fala nada da foto, e aí ela vai ficar surpresa quando ver a foto dela na TV. O que você acha? Amanhã a gente faz uma homenagem para ela então.
E hoje a gente fica por aqui. A gente volta então amanhã, 11h30 da manhã, aqui no Canal Rural. Para você, uma ótima quinta. Tchau, tchau. Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender.